Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. A gente vai ver agora como identificar um sistema de equações de primeiro grau que expresse um problema. Ou seja, a gente vai ver uma determinada situação e como é que essa situação pode ser expressa através de um sistema de equações. Vem comigo nessa onda? Então vamos lá, para a gente identificar um sistema de equações que expresse um problema, a gente primeiro vai observar o seguinte: esse sistema de equações, ele primeiro precisa estar representando algum problema. Mas para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, olha a situação que eu criei aqui. Vamos imaginar que seja um estacionamento e que esse estacionamento tenha carros e motos. E que nesse estacionamento a quantidade de carros e a quantidade de motos seja um total de 30 veículos. Ou seja, juntando o número de carros com o número de motos, eu tenho 30 veículos. Outro detalhe que a gente vai observar é o seguinte: contando a quantidade total de pneus, tanto de carros quanto de motos, vai dar 80 pneus. Como é que a gente representa através de um sistema de equações essa situação aí? Então, observe que eu separei em duas partes. Primeiro, o total de veículos, depois, o total de pneus. Mas uma coisa que acontece nas duas é ter uma quantidade de carros e ter uma quantidade de motos. Observe que a gente não sabe quantos carros nem quantas motos. Para isso, a gente usa letras na matemática. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: para cada carro, a gente vai usar a letra M. Para cada moto, para cada carro, a letra C. Para cada moto, a letra M. Nesse caso aí, a gente vai ter o quê? C, que é a quantidade de carros, mais M, que é a quantidade de motos, igual a 30. Então, essa equação representa, no caso aí, o total de veículos. E a gente vai fazer agora a relação com os pneus. Ora, cada carro contribui com 4 pneus, cada moto com 2 pneus. Logo, a gente vai fazer o seguinte, olha, para cada carro, ou seja, 4 pneus de cada carro, mais 2 pneus de cada moto, resultando em 80. Então, nesse caso aí, a gente vai ter um sistema de equações, que aparece aí na tela, que representa esse problema. Tranquilo? Então, percebe o seguinte: para a gente fazer a representação de um problema através de um sistema de equações, você precisa observar dois detalhes. Primeiro, quais são as informações desconhecidas? Nesse caso, o número de carros e o número de motos. E o que foi que eu fiz para resolver essa situação? Peguei uma letra para cada uma delas, certo? A segunda observação é, geralmente no texto, geralmente na informação que você vai buscar, você vai precisar fazer a relação entre aquelas informações desconhecidas, utilizando essas letras, com as informações que estão no texto. Nesse caso, 30 representa o total de veículos, ou seja, número de carros mais número de motos. E 80 representa o total de pneus. Ok? Bora resolver esse problema aqui que é bem parecido. Ele diz: uma companhia aérea faz 56 voos por semana entre nacionais e internacionais. A diferença entre a quantidade de voos nacionais e os internacionais é 40. Qual é o sistema de equação que melhor representa essa situação? Então, observa bem. Naquele exemplo do estacionamento, eu não sabia o número de carros e eu não sabia o número de motos. Nesse exemplo aí, eu não sei o número de voos nacionais nem o número de voos internacionais. Eu tenho também duas informações. Lá no exemplo do estacionamento, eu tinha um total de veículos e um total de pneus. Nesse exemplo aí, eu vou ter um total de voos e vou ter a diferença entre voos nacionais e internacionais. Então, bora fazer assim, olha. Observe, voos nacionais, eu vou escolher a letra X. Então, a quantidade de voos nacionais está sendo representada pela letra X. Voos internacionais está sendo representado pela letra Y. E no enunciado ele diz, são 56 voos entre nacionais e internacionais. Como é que eu represento essa informação? Eu escrevo X mais Y igual a 56, traduzindo essa informação. Outra informação que está no texto é a diferença entre voos
nacionais e internacionais é 40. A diferença nesse caso aí é a subtração. Então, x menos y igual a 40. Então, o que está aparecendo aí é um sistema de equações que representa essa situação aí. Nesse caso, a letra C, ok? Então, olha, percebeu que quando a gente vai resolver um sistema de equações, a gente usa algumas técnicas. Quando a gente vai representar um problema, que seja, no caso aí, utilizando um sistema de equações, a gente vai usar outras técnicas. Nesse caso aqui seriam puras interpretações, a gente não precisou resolver o sistema. Então, uma coisa é resolver o sistema, mas primeiro a gente precisa compreender como é que uma situação pode ser representada por um sistema. Então, olha, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, que tem uma série de atividades relacionadas a olhar um problema e escrever o sistema de equações que representa esse problema, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.